partir do verso de número 26. Tema da nossa mensagem, o mistério de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje, o mistério de Deus. Colossenses capítulo de número 1, a partir do verso de número 26. Nós vamos falar sobre o mistério de Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 26, você pode acompanhar tanto na sua Bíblia quanto na projeção. Diz assim o texto sagrado: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, te adoramos. Nós estamos aqui, Pai, com esse propósito de te adorar. Mas agora, Senhor, nesse momento do culto, nós queremos estar prontos para receber a Tua palavra. E oramos para que pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Oramos, ó Deus, para que haja verdadeira edificação na Tua igreja. Oramos para que o Senhor manifeste também a sua salvação e impulsione o teu povo a proclamar o Evangelho. Nós colocamos diante de ti a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Essa epístola é um sermão, toda a epístola é um sermão em forma de uma carta, né? Ou uma carta em forma de um sermão. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola depois de ter recebido a visita de Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos. Então, a partir da visita de Epáfras, Paulo escreveu a epístola aos Colossenses. E Paulo escreveu essa epístola para defender a igreja de falsos mestres. Falsos mestres estavam visitando ali a igreja de Colossos, não somente a igreja de Colossos, mas também a igreja de Laodiceia. Haviam ali algumas igrejas na região do vale do rio Lico, e o apóstolo Paulo está então protegendo essas igrejas contra falsos mestres. Esses falsos mestres, lendo a carta, nós percebemos isso, nós vemos isso. Esses falsos mestres, eles ensinavam que a salvação, gostaria que os irmãos procurassem entender isso, que é o contexto da carta. Os falsos mestres procuravam ensinar que a salvação consistia em receber uma revelação especial, em entender um mistério oculto, um conhecimento transcendente, que os falsos mestres ensinavam viria por gnose, ou viria através do ensino de anjos, ou até por meio do espiritismo. Então, esses falsos mestres, eles estavam ensinando isso à igreja. Eles diziam, olha, é preciso receber uma revelação especial, né? Como um ensino de anjos para ter a salvação. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo intervém por meio dessa carta, e o apóstolo Paulo diz, olha, tudo isso é falso. Todo esse ensinamento desses falsos mestres é tudo enganação.
O mistério, diz o apóstolo Paulo, o mistério que a igreja verdadeiramente precisa conhecer é Jesus. Jesus é o mistério de Deus, porque nele está toda a salvação que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Jesus disse que Ele usou a expressão eu sou, se referindo a Ele mesmo, 7 vezes no Evangelho de João. Ali ele diz que Ele é o pão da vida, Ele disse eu sou o pão da vida, ou seja, se alguém quer ter vida eterna, somente em Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, jamais andará em trevas, o contrário é verdadeiro, todo aquele que não tem Cristo anda em trevas. Jesus disse, eu sou a porta da salvação, quem entrar por mim será salvo. Jesus também disse que Ele era o bom pastor, que daria a vida pela salvação das suas ovelhas. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Ele também disse, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, meus irmãos, tudo está em Jesus, o nosso Senhor. E a palavra mistério que nós lemos aqui no texto, a palavra mistério, ela aparece 4 vezes em Colossenses. Mas essa palavra mistério também será usada em outros textos, como 2 Timóteo e Efésios. Paulo vai usar a palavra mistério. Mas a palavra mistério não significa, como nós entendemos, um mistério a ser desvendado. Mas significa algo desconhecido que precisa passar a ser conhecido. É dessa forma que o apóstolo Paulo usa aqui a palavra mistério. E sobre esse mistério, meus irmãos, sobre esse mistério, que o texto aqui nos fala dele, nós destacamos aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Nós vamos ver que o mistério é Cristo, o mistério de Deus é Cristo. Nós vamos ver que o mistério de Deus, esse mistério é um mistério que foi manifestado, é um mistério que foi revelado. Nós vamos ver que esse mistério é um mistério para toda a humanidade. É um mistério para toda a humanidade. Nós vamos ver que esse mistério deve ser anunciado. E que quando nós anunciamos esse mistério, Deus age com poder. Amém, igreja? Então o apóstolo Paulo nos fala a respeito desse mistério. E a primeira coisa que nós vemos no texto, que eu quero que os irmãos anotem aí, é que o mistério de Deus é Cristo. Veja ali o capítulo 1, verso de número 27, o apóstolo Paulo diz assim: Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Capítulo 2, vá para o capítulo 2, verso de número 2, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nesses versículos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo deixa claro que o mistério de Deus, que nós precisamos entender, o mistério que nós precisamos compreender para a nossa salvação é Jesus, o Cristo. A salvação, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo e segundo todo o Novo Testamento, a salvação só pode ser encontrada em Jesus. Sem Jesus, o ser humano está perdido em densas trevas. No versículo de número 2, do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que isso precisa ser compreendido com forte convicção do entendimento. E que quando nós compreendemos isso, meus irmãos, entendemos que todo o necessário para a nossa salvação está oculto em Jesus. O versículo de número 3, capítulo 2, verso de número 3 diz assim: o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, se alguém tem Jesus, tem tudo.
tem todo o conhecimento e toda a sabedoria para a vida espiritual, mas se alguém não tem Jesus, não tem nada. Está andando em falso ensino. Jesus nos conta duas parábolas, o próprio Cristo nos conta duas parábolas em Mateus capítulo 13, do verso 44 ao verso 46. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Meus irmãos, imagine achar um tesouro escondido. Imagine achar uma pérola de grande valor. Esse tesouro escondido é o próprio Jesus. A pérola de grande valor é o próprio Jesus. Quem encontra Jesus acha um grande tesouro. Quem acha a Cristo acha tudo. Quem não tem Cristo ainda está perdido. É interessante, meus irmãos, que nós precisamos olhar completamente para Cristo. Muitos pregam a igreja. A igreja aponta para Jesus, mas a igreja não é Jesus. Todos os crentes participam da igreja, mas nem todos que participam da igreja são verdadeiramente crentes, são verdadeiramente do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus é o tesouro que nós precisamos encontrar. No capítulo de número 2, verso de número 4, veja ali o que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz assim: eu digo isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. No versículo 8 ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar, né? Enredar aí é prender, que ninguém vos venha a prender com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que Paulo está dizendo aí é que tudo que vai além de Jesus é blá blá blá, é invenção dos homens, é rudimento do mundo. O contexto histórico de Colossenses, como nós já citamos, é a heresia de Colossos, onde os falsos mestres diziam que para serem salvos, os homens precisavam de algo além de Cristo, mas Paulo está dizendo: nada além de Cristo, somente Cristo. Amém, meus irmãos? Somente Cristo, somente Cristo. É interessante que muitas vezes as pessoas dizem assim: você precisa fazer isso para a salvação, você precisa fazer aquilo para a salvação. Quando Paulo diz que nada é necessário, tudo que é necessário para a nossa salvação é Cristo. Tudo que nós precisamos é Cristo, somente Cristo. O fardo dos homens e por vezes o fardo da religião é pesado, mas Jesus disse: o meu fardo é leve. Porque tudo que nós precisamos, meus irmãos, está em Cristo. Então esse mistério, Paulo diz, é Cristo. Quando você entende a Cristo, quando você compreende a grandeza da obra dele, que ele te ama profundamente, que ele morreu pelos seus pecados, que ele te dá a salvação pela graça. Quando você compreende isso, então o mistério na sua cabeça é desvendado. E tudo que nos resta é louvarmos a Deus pela grande obra de salvação que ele nos deu através do seu Filho. Paulo nos diz no verso de número 26 que esse mistério estava oculto, mas que agora ele foi manifestado, ele foi revelado. Veja ali o versículo de número 26, capítulo 1, verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Imagine, né, do que Paulo está falando, porque um mistério oculto, mas que foi manifestado. Os judeus sabiam que o Messias viria. Os judeus oravam pela vinda do Messias. Eles oravam pela manifestação do Messias. Mas os judeus, eles não sabiam absolutamente como seria a vinda do Messias, como seria a manifestação deles. Eles não sabiam como seria exatamente. Eles tinham a palavra dos profetas, tinham uma noção. Mas como seria a manifestação do Messias? Isso era um mistério dos séculos e das gerações. É mais ou menos, meus irmãos, como a gravidez. Quando uma mulher está grávida,
logo ali nos primeiros dias, né, nas primeiras semanas da gravidez, ela sabe que espera um bebê. Ela então conta ao seu marido e eles sabem que estão esperando um bebê. Mas não sabem qual é o sexo da criança, como será o rostinho dele quando sair ali do ventre, como será o temperamento, como será o crescimento, que profissão exercerá. Isso é um mistério. E é um mistério que será revelado, que será manifestado somente com o passar do tempo. Somente com o passar do tempo que vai saber qual é o sexo, como será o rostinho só vai saber quando sair da barriga. O temperamento da criança só vai saber depois de um tempo, que profissão vai exercer. Até que tudo isso aconteça, é um mistério. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a vinda do Messias era um mistério para os séculos e para as gerações. Era um mistério. Mas quando Jesus veio, aí, meus irmãos, o mistério deixou de ser mistério. Porque Jesus mostrou ao mundo que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. As obras dele provaram que Ele era o Messias. Como Messias, Ele trouxe todo o ensino de Deus. Como Messias, Ele amou toda a criatura. Como Messias, Ele abriu os olhos aos cegos de nascença. Ele abriu os ouvidos dos surdos. Ele fez com que coxos andassem, purificou leprosos. Ou seja, ressuscitou mortos. Ele mesmo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O mistério não é mais mistério. O Messias é Jesus Cristo. Aquilo que estava oculto, veja o verso de número 26. Aquilo que estava oculto dos séculos e das gerações foi manifestado aos santos, foi manifestado a todo o povo de Deus. Jesus é o Messias. E esse mistério, além de ser manifestado aos judeus, também é manifestado agora aos gentios. Veja ali o verso de número 27, diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Gentios, tem algumas pessoas visitando aqui a igreja, eu tenho que explicar o que é gentil. Gentil é toda pessoa que não é judeu. Então, o judeu é judeu e o resto do mundo é gentil. No Antigo Testamento, meus irmãos, a palavra estava com os judeus. É como se a salvação estivesse ali somente, ou quase que somente para os judeus. No Antigo Testamento, poucos foram os gentios que foram salvos. Nós temos o exemplo de Ruth, de Raabe. Poucos foram os gentios que foram salvos. Mas agora, no Novo Testamento, o Evangelho ele vai para todas as nações. Amém, igreja? Havia um muro de separação. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios que havia um muro, e havia literalmente um muro que separava a adoração dos judeus e dos gentios. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, o muro foi derribado. E judeus e gentios agora adoram juntos a Cristo, o nosso Salvador. Os irmãos estão compreendendo isso? Paulo diz assim, que Deus, veja o verso de número 27, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, ou seja, Deus quer que os gentios sejam salvos, pessoas de todas as nações, não importa a nacionalidade, não importa o poder econômico, não importa a cor, não importa nada, Deus quer se revelar a todos, Ele quer se revelar Salvador a todos. E aí o apóstolo Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória, ou seja, a nossa esperança, a esperança de todas as pessoas, a esperança de todos os povos para a salvação, está em Jesus Cristo. Nessa época da Copa do Mundo, como em outras épocas também, a época das Olimpíadas, nessa época da Copa do Mundo,
nós encontramos muitos atletas procurando anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Porque pessoas do mundo inteiro estão ali, de todos os tipos de cultura, de todas as religiões estão ali. Mas os atletas de Cristo procuram mostrar que Jesus é o pão da vida. Ele é a porta da salvação. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não somente atletas, mas também, meus irmãos, as igrejas, há um grande esforço missionário. Há um grande esforço missionário ali, nesse momento, nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Há um grande esforço missionário para, no entorno dos estádios, como aconteceu também no Brasil em 2014, para proclamar a salvação em Cristo Jesus, declarando que só Ele é o Senhor. Isso para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A missão da igreja, a minha missão, a sua missão, a nossa missão é fazer o mistério de Deus conhecido entre os gentios, sendo nós também gentios. Nós devemos fazer o mistério de Deus conhecido de todos os povos. E é interessante que existem pessoas de longe que não conhecem o mistério, mas existem também pessoas nessa cidade, de perto, que não conhecem o mistério. E nós devemos fazer o mistério conhecido. E é isso que o apóstolo Paulo diz a partir do verso de número 28. Esse mistério deve ser anunciado a todo homem. Quando Paulo fala aqui a todo homem, isso inclui também toda mulher. Todo homem aqui é toda a humanidade. Veja ali o verso de número 28. Paulo diz: o qual nós anunciamos, ou seja, anunciamos esse mistério, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, é que para muitas pessoas o mistério continua desconhecido. Ou seja, para muitos o mistério continua sendo um mistério. Enquanto as pessoas estiverem buscando a salvação em qualquer outro caminho que não Jesus, estarão perdidas. O evangelho bíblico, na verdade, é sectário. A igreja não crê que todo caminho leva a Deus. A igreja crê que Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Artigo definido. No mundo tem muita gente buscando a salvação, mas buscando a salvação em quem não é Cristo. Muitos estão buscando a salvação em méritos pessoais, outros buscando a salvação em outros caminhos, pensando que todo caminho leva a Deus, através de muitos mediadores, através de falsos ensinos. Meus irmãos, como podemos ser salvos? Somente através de Cristo. Paulo trabalhava para que todos soubessem que Jesus é suficiente e eficaz para a nossa salvação. Paulo procurava despertar essa fé em todos os seus ouvintes, para revelar o mistério a todos. Olha a força das palavras que Paulo usa no verso de número 28. Ele diz: nós anunciamos, nós advertimos, nós ensinamos. No verso 29 ele diz: nós nos afadigamos, nos esforçamos o quanto mais possível. Isso tudo, meus irmãos, para fazer esse mistério que é Cristo conhecido de todas as pessoas. E assim como era o ministério de Paulo, assim também deve ser o nosso ministério. Nós devemos, meus irmãos, anunciar, advertir, ensinar, devemos nos esforçar para levar todos a Cristo. Faço uma pergunta: você conhece alguém que ainda não conhece o mistério de Deus? Alguém que ainda não crê plenamente em Jesus? Eu tenho certeza que você conhece. E a pergunta que fica é: o que temos feito para revelar o mistério àqueles que não conhecem que o mistério de Deus é Cristo?
Paulo era um missionário, mas a palavra de Deus se aplica a todos nós. Por isso eu posso dizer que eu sou um missionário, você também pode dizer que você é um missionário. Não somos missionários nós aqui, não somos missionários em terras distantes, mas somos missionários nessa terra que Deus nos colocou para abençoarmos. E aí, meus irmãos, vem o nosso último ponto. Talvez você ache difícil demais, mas o poder não é meu nem seu. O poder vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Veja o que Paulo diz ali no último verso do capítulo 1, no verso de número 29. Ele diz assim: por isso é que eu também me afadigo e me esforço o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Em outra tradução, que eu acredito ser melhor, diz assim: por sua força que age poderosamente em mim. Meus irmãos, a força para proclamar o Evangelho vem de Deus. Quem faz o Evangelho eficiente e eficaz é o próprio Deus. Nós vimos hoje pela manhã que não somos nós, é o Espírito Santo quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. O apóstolo Paulo cria, e porque ele acreditava, ele pregava. O apóstolo Paulo acreditava que a pregação do Evangelho revela ao mundo que a salvação está em Jesus. Ele acreditava que as pessoas seriam tornadas perfeitas, né? Não sem defeitos, no sentido, mas perfeitas para a salvação em Cristo. Ele acreditava nisso. Mais ainda, Paulo acreditava que enquanto ele pregava, ele não estava sozinho, mas o próprio Cristo, por meio do seu Espírito, estava com ele, tornando eficiente e eficaz a sua pregação. Então, meus irmãos, é Jesus quem torna o nosso ministério eficaz e eficiente para alcançar vidas. No final das contas, o mérito é todo do Senhor. Ele é a videira e nós os ramos. Ele disse que se nós estivermos nele, vamos produzir fruto, mas sem ele nada podemos fazer. Sem ele nada podemos, mas Paulo diz lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Para concluir, igreja, nós temos um mistério para manifestar ao mundo. Nós temos um mistério para revelar ao mundo. O mistério de que Jesus Cristo já fez todo o necessário e suficiente pela salvação da humanidade. O mistério de que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas receberá a vida eterna. Esse é o mistério. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o mistério de Deus. Nós temos, meus irmãos, esse tesouro, essa pérola de grande valor, que é Cristo. E para encerrar essa mensagem, então, eu quero deixar 4 desafios para todo o povo de Deus que está aqui nessa noite. 4 desafios. Primeiro desafio é: entregue sua vida totalmente a Jesus. Consagre sua vida para Jesus. O apóstolo Paulo diz ali no capítulo de número 1, verso de número 26, ele diz: como recebestes a Cristo? Eu faço essa pergunta: você já recebeu a Cristo? Eu não estou falando só de quem está começando agora na igreja, mas talvez você que está há muito tempo na igreja, você já recebeu a Cristo. Consagre sua vida totalmente a Jesus. Talvez você conhece a Cristo, você tem entendimento, você tem um entendimento intelectual, mas aquele entendimento experiencial
de ser transformado por Jesus e de ser usado por Ele, assim como era o apóstolo Paulo. É disso, meus irmãos, que eu estou falando. Nós precisamos entregar a nossa vida totalmente a Cristo, o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo. Amém, igreja? O coração tem que ser de Cristo. O coração é a sede das nossas emoções. A nossa mente tem que ser de Cristo, porque é a nossa cabeça, é a nossa mente que nos dirige, junto com a volição que vem do coração. O nosso corpo tem que ser de Cristo. Nós precisamos ser sacrifício vivo. Assim como Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo, ele se entregou totalmente a Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo desse apóstolo, entregando-nos totalmente a Cristo. Então o primeiro desafio é esse, porque sem o primeiro desafio, você não consegue fazer o segundo. Entenda, e esse é o segundo, entenda que você é um missionário, um instrumento nas mãos do Redentor. Quando você assumir que você é um missionário, você vai querer se comportar diferente diante das pessoas. E o segundo desafio é: fale de Jesus para alguém. É preciso se esforçar para isso e ser intencional. Nós precisamos ser intencionais na evangelização. Ore por alguém e diga e manifeste o mistério para alguém essa semana. Faça o convite. A maioria das pessoas que vêm para a igreja vem através de um convite. Talvez você veio através de um convite. Às vezes a pessoa está passando ali na porta e entra. E fica, mas muitos vêm por meio de um convite. Faça um convite essa semana. Seja intencional. Terceiro desafio, ore por isso. Veja ali o capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Versículos, a partir do verso de número 2. Paulo diz assim: persevere na oração, vigie com ações de graças, suplique ao mesmo tempo também por nós, suplique para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Paulo orava: Senhor, me ajude a falar do mistério de Cristo. Para muitas pessoas, Cristo ainda é um mistério, me ajude a falar para alguém. E ele pedia para a igreja: irmãos, orem por mim para que eu possa falar desse mistério. Então ore por isso, porque é Deus quem torna a nossa mensagem poderosa, eficiente e eficaz. E também coopere com Deus. Porque, meus irmãos, ou nós cooperamos com Deus ou nós atrapalhamos a Deus. Nós devemos ser escada para aqueles que querem chegar diante de Deus, e não pedra de tropeço. Os irmãos estão compreendendo? Faço uma pergunta: você é uma escada ou você é uma pedra de tropeço? Olha o que o capítulo 4 diz, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitem as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Fale com Deus agora. Ele está aqui. Ele é onipresente. Você pode falar com Ele aqui ou na sua casa. Você pode falar com Deus no seu trabalho, em qualquer lugar. Mas nesse momento nós vamos falar com Ele aqui. E eu acredito que eu me dirijo a dois tipos de pessoas. Primeiro é aqueles que querem entregar a vida a Cristo. Eu digo a você: entregue sua vida a Jesus. Conheça o mistério de Deus que é Cristo. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero conhecer Cristo profundamente. Eu quero ter experiência com Jesus. Experiência de ser transformado por Ele, de ser habitado por Ele. A experiência de vivenciar que Ele é todo o suficiente para a minha salvação.
Ele é a esperança, a minha esperança da glória. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos receber a Cristo. Então receba Cristo. Segundo lugar, eu falo com você que já tem Cristo, já compreendeu plenamente o mistério, mas quer ser de fato instrumento nas mãos de Jesus, para a glória dele. Você quer levar o pão que você recebeu, que é Cristo, a outros que estão famintos desse pão. Então diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser instrumento em tuas mãos. Quero convidar alguém para vir à tua casa. Quero falar do teu amor. Quero ser instrumento para abençoar pessoas. Quero ser instrumento de libertação naqueles que precisam ser de libertação. Faz-me instrumento em tuas mãos, meu Senhor. E eu quero, Senhor, diga a Deus, eu quero ser escada e não pedra de tropeço. Vamos colocar em pé, meus irmãos, todos nós, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos em pé na tua presença, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti, diante do teu altar. E Pai amado, eu faço essa oração juntamente com aqueles que querem receber a Cristo. Talvez pessoas que estão na igreja já há anos, mas que não tiveram ainda uma experiência profunda e transformadora com Jesus. A verdadeira salvação consiste entre o homem e Deus somente. Então, Senhor, em nome de Jesus, que todos possamos receber a Cristo nessa noite. Aqueles que não receberam a Cristo, façam essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo agora, como Senhor e Salvador. Quero, Senhor, ter experiência transformadora com o Senhor. Quero que a minha vida seja totalmente tua. Quero consagrar a ti meu coração, minha mente, meu corpo, toda a minha vida, Senhor, quero consagrar ao Senhor. Mas, meus irmãos, todos nós devemos orar agora: Senhor, faz-nos instrumentos em tuas mãos. Ó Deus amado, todos nós que entendemos o mistério de Deus, que é Cristo, que nós possamos levar esse mistério ao mundo, mostrando ao mundo que Jesus é Senhor e Salvador, mostrando que somente nele há salvação. Somente nele há salvação, e sem ele o homem está perdido. Ele é a nossa riqueza, nele estão todos os tesouros que nós precisamos, da sabedoria e do conhecimento, como diz o apóstolo Paulo. Cristo é a nossa esperança da glória. Pai querido, todo o teu povo está diante de ti. Abençoa e fortalece a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar um hino.